Desde os primórdios da história conhecida do mundo, 6 criaturas governam a Terra. Criaturas essas que estão vivas há centenas de anos, possuindo a habilidade mais cobiçada de todas, a imortalidade. Mas o que fazer para vencer alguém imortal? É claro que não será fácil, e um sacrifício terá que ser feito. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o sacrifício do Lau já vem sendo pronunciado desde o início da história. Sua fruta tem uma habilidade especial com a consequência de tirar sua própria vida. E essa não é uma informação jogada ao acaso, ela ainda será usada pelo Lau, mas de uma forma diferente do que você imagina. Então também aproveite e use a sua habilidade especial agora, a habilidade de deixar o like nesse vídeo. Você não sabe como esse seu poder é forte, então ative sua habilidade suprema e vamos agora para o sacrifício do Lau. A fruta Ope Ope no Mi sempre foi uma das frutas mais disputadas de toda a história de One Piece. Doflamingo queria de toda forma roubar esta fruta para si, e até mesmo o próprio governo mundial estava disposto a pagar 5 bilhões de berries por ela. Um preço absurdamente grande quando comparamos que a recompensa do rei dos piratas Gold Roger não estava muito longe disso. Mas o que realmente dá todo esse valor para esta fruta, a ponto dela ser chamada de Akuma no Mi Suprema, é a sua habilidade especial chamada Cirurgia Perene. Basicamente, esta habilidade dá a capacidade ao seu usuário de conceder a outra pessoa a juventude eterna, porém em troca de sua própria vida. Em algumas traduções também é mencionado que o poder desta fruta dá imortalidade. E como o japonês é uma língua que pode ter traduções um pouco diferentes para uma mesma expressão, até que seja realmente oficializado, tanto juventude eterna quanto imortalidade estão corretas. Porém, sempre acreditamos que esta habilidade apenas impedia uma pessoa de envelhecer, mas mesmo assim ainda recebia danos, e não que tornava ela totalmente imortal. Porém, com a aparição dos Gorosei, esta ideia começou a mudar um pouco para mim, porque vimos que os Gorosei não sofrem qualquer tipo de dano real. Sempre que sofrem ferimentos, até mesmo os mais graves, eles são imediatamente recuperados. O Gorosei Júpiter foi capaz de se recuperar mesmo depois de ter a cabeça decepada. Saturno recuperou um braço completamente destruído e apesar de ter o meio de seu corpo pulverizado pelo ataque do Frank, ele ainda assim apenas regenerou como se não fosse nada. O Luffy percebeu que a capacidade dos Gorosei de se recuperarem de qualquer ataque não faz sentido nenhum, e até mesmo disse que eles parecem imortais. E tudo isso me faz acreditar que de fato eles são imortais, e isso aconteceu pela cirurgia perene da Ope Ope no Mi. Mas isso não para por aqui, eu ainda vou me aprofundar muito nisso com vocês e mostrar detalhes e conexões que vão explodir sua mente. Mas primeiro, faz muito sentido a imortalidade ser o poder da Ope Ope no Mi, até porque os únicos 2 personagens que mostraram saber sobre a habilidade suprema da fruta foram Doflamingo e o alto escalão do governo mundial, os próprios Gorosei e Imu. Isso porque a informação de que existe uma fruta que dá imortalidade é sigilosa, e Doflamingo só sabe dela porque descobriu os segredos do governo mundial. O próprio Doflamingo diz que a fruta Ope Ope no Mi, junto com o tesouro sagrado de Mary Joyce, dá o poder de conquistar o mundo todo. O que claramente nos diz que a fruta Ope Ope no Mi está relacionada ao fato de Imu e os Gorosei governarem o mundo hoje. E claro que isso se deve à imortalidade que ela dá. O que prova que é uma informação sigilosa é que Dory e Brog, 2 piratas veteranos que já estão há mais de uma década como piratas, disse nunca ter ouvido falar de qualquer raça ou capacidade que permitiria tal coisa.
E o que torna tudo ainda mais interessante é que o próprio governo mundial estava disposto a pagar 5 bilhões pela fruta. É claro, o seu poder é incrível, mas se todos do alto escalão já possuem imortalidade, qual o motivo de comprá-la tão cara? Isso porque talvez o poder que dê a imortalidade também tenha a capacidade de tirá-la. Se a Ope-Ope no Mi pode tornar uma pessoa imortal e tecnicamente invencível, ela também deveria ser capaz de reverter seus efeitos. E esse é o grande medo do governo mundial, perder a sua imortalidade. E é aqui que entra o papel do Law, reverter a habilidade da cirurgia perene que Imu e os Gorosei possuem, tornando eles vulneráveis a ataques. Porém isso com certeza vem com um preço. Se dar a imortalidade tira a vida de seu usuário, ativar a mesma técnica, só que com propriedades inversas, no fim teriam as mesmas consequências, e Law teria que se sacrificar para que isso fosse possível. Mas vamos cavar um pouco mais fundo sobre isso. Imu e os Gorosei estão interligados. Para começar, eu não acredito que cada Gorosei recebeu a cirurgia perene, e que na verdade apenas Imu realmente é imortal, mas os Gorosei, por estarem ligados diretamente ao Imu, também herdam essa imortalidade. Até porque os 5 Gorosei parecem ter vindo de um único ser. Sabemos que eles podem usar algum tipo de telepatia apenas entre eles, e ainda convocar uns aos outros. Seu círculo de invocação também é um pentagrama que claramente é um símbolo de magia, mas também tem um significado mais profundo por trás, porque na verdade o pentagrama é o símbolo de um ser humano. Cada uma de suas pontas é a caracterização dos extremos de nosso corpo, a cabeça, os 2 braços e as 2 pernas. Então faz sentido os Gorosei na verdade serem um só, ou terem vindo todos de uma única pessoa. Eu sei que até agora isso parece muito abstrato, mas o próprio mundo de One Piece já nos revelou que isso é muito possível. A primeira forma disso ter acontecido é que Mu particionou sua alma e criou os Gorosei de sua própria alma. Pela Akuma no Mi da Big Mom, já vimos que é possível tirar sua própria alma e dar vida a alguma coisa com ela. Também já vimos pela fruta do Moria que é possível você dar vida a um corpo morto. Imu pode ter particionado sua alma e colocado ela em 5 corpos diferentes, criando assim os Gorosei. E pelo fato do próprio Imu ser imortal, isso se estende também aos Gorosei, que herdaram sua própria alma. E eu acho isso interessante porque explica o fato dos Gorosei terem cicatrizes apesar de nada os ferir, já que essas cicatrizes já estavam nos corpos antes de Imu dar sua própria alma para trazê-los à vida. Além disso, nesse caso, eles possuem uma única mente e uma única alma, por isso podem conversar entre si a qualquer distância. Já a segunda opção é que os 5 Gorosei são os próprios demônios e foram invocados por Imu. Durante o time skip, Brook foi parar na tribo dos braços longos, e lá vemos pela primeira vez os nativos tentando invocar o próprio demônio enquanto faziam um ritual em um pentagrama. Isso foi mostrado mais como uma piada, já que o Brook caiu no meio do círculo após ser arremessado pelo Kuma, e um esqueleto vivo aparecendo ali fez todos acreditarem que tinham de fato conseguido invocar um demônio. Mas isso também nos abre uma grande possibilidade: invocar demônios pode ser real no mundo de One Piece. No Castelo Pangeia, na Sala dos Gorosei, vemos vários símbolos ocultistas, e nem precisamos ir tão longe. Na própria aparição dos Gorosei, eles saem de dentro de um pentagrama. Então Imu, estudando sobre isso, pode na verdade ter sido aquele que invocou o verdadeiro demônio, os 5 Gorosei. O Oda, quando vai apresentar uma Akuma no Mi, ele menciona o nome da fruta embaixo do seu usuário. Isto era uma regra que acontecia em todas as ocasiões, porém com os Gorosei isso foi totalmente diferente. O Oda apenas colocou o nome das criaturas míticas que eles se transformam, não dando qualquer informação sobre o nome de sua fruta, o que, claro, nos leva a acreditar que esses poderes talvez não venham de frutas em si,
mas sim de identidades demoníacas originais. Assim, Imu, após invocar os próprios demônios, o tornou seus servos, fazendo um vínculo direto. Na cultura popular, para um demônio ajudar, você tem que dar uma coisa em troca, seja sua própria alma, seu corpo ou algo de valor inestimável. Imu pode ter concedido aos Gorosei sua própria imortalidade, fazendo com que todos eles também se tornassem imortais, e essa invulnerabilidade estaria ligada diretamente a Imu. E em qualquer uma das duas opções que eu mencionei, uma coisa fica evidente: se Imu perder sua imortalidade, isso resultaria nos 5 Gorosei também perdendo as suas. E esse é o principal papel do Law no final de One Piece: tirar a imortalidade de Imu. É impossível derrotar um oponente que não pode ser vencido, e os Gorosei com Imu serão oponentes invencíveis com suas imortalidades, então uma ação tem que ser tomada. E esta ação, infelizmente, talvez seja o sacrifício do Law para tirar a imortalidade de Imu, e consequentemente também tirar a imortalidade dos 5 Gorosei. Esse é o único jeito de vencer os atuais deuses desse mundo. Luffy e Law então trabalhariam juntos mais uma vez contra o inimigo em comum. Porém agora não se trata apenas de vingança, mas sim de impedir que o mundo todo seja destruído e afundado completamente no oceano. Porém, a única forma de parar um monstro que não sofre qualquer tipo de dano é revertendo sua imortalidade, em troca possivelmente de sua própria vida. Assim, Law, que teve sua vida salva na infância por Corazon, se sacrificará para que muitas outras vidas sejam salvas, tornando possível então com que Luffy e o Chapéus de Palha derrotem os grandes inimigos desse mundo. Trafalgar Law, que passou sua vida estudando e buscando entender o que é a vontade dos D, dará sua vida para que esta vontade continue vivendo. A vontade de ir contra os deuses desse mundo, a força para se opor a Imu e os Gorosei. Law se sacrificará para que os D triunfe novamente, permitindo com que Luffy, o deus do Sol Nika, finalize essa vontade e finalmente liberte o mundo todo, derrotando Imu-sama.